Hoje a doutora Maitê Pimentel está com a gente, vamos falar sobre as transformações do corpo na menopausa, né? Tudo bem, Maitê? Tudo, Cada dia mais magra. Espera, cara, espera. Agora, vamos ver nessa matéria, gente, o que acontece com o corpo da mulher para ela ter tantas transformações na menopausa. Vamos ver? Depois a gente tira as dúvidas, ó lá. Por ser um período de intensas mudanças físicas e emocionais, a menopausa ainda é um assunto que causa medo e estranhamento na maioria das mulheres. A partir dos 40 anos, o organismo feminino começa a sentir a ação do tempo. Os ovários envelhecem e param de produzir os hormônios sexuais. Entre os sintomas, o mais comum são as ondas de calor, que ocorrem em mais de 80% das mulheres. Suores noturnos, ansiedade, alteração no humor e até depressão também podem ser decorrentes nesta fase. A mudança também é vista por fora. As unhas e os cabelos ficam mais fracos, a pele se torna mais ressecada e o ponteiro da balança não para de subir. Não tem como escapar. A menopausa é inevitável. Mas isso não é desculpa para deixar de procurar um tratamento que amenize os sintomas. Então, confira as dicas para encarar essa fase da melhor maneira possível e sem neuras. A gente hoje vai falar de menopausa, mas, Maitê, essas mudanças todas acontecem no climatério, né? Começa lá, que é o período que antecede a última menstruação, né? É isso mesmo, porque menopausa, Kátia, é quando a gente parou de menstruar 1 ano sem menstruar, aí é menopausa. O climatério é essa fase que você vai começando a ter a transformação do estrógeno baixo, né? Aí começa a queda de cabelo, começa a aumentar aqui a cintura abdominal, insônia, depressão, irritabilidade, perda de libido, e aí vai, é um conjunto de coisas, né? E às vezes a mulher ainda está menstruando de vez em quando, ela fala, mas será que isso é menopausa? Será que isso é climatério? Então, se está tendo já uma falha, vem 1 mês, demora 2 meses para não vir. Então, tendo aqueles fogachos, os calores, já começa a pensar que pode ser o climatério. Olha, temos mitos e verdades que já vão ajudar a gente a entender tudo sobre o assunto. Ó, vamos começar com o primeiro deles. A data da primeira menstruação influencia no término do período menstrual. Isso é verdade? Isso é mito. É mito? Né? Todo mundo pensa que, na verdade, comecei a menstruar cedo, vou ter a menopausa mais cedo. Mas não, na verdade isso é genético. Então interfere o que a mãe, a avó teve no período da menopausa, mas não necessariamente se você menstruou cedo vai ter menopausa cedo. Isso é engraçado, muitas pessoas acham que é isso. Eu achei que fosse verdade. E sabe por que não é? Se a gente toma uma pílula anticoncepcional, você bloqueia o teu estrógeno de ser produzido. Então a gente ia ter menopausa com 80 anos, porque você deixa de ovular. Então seria ótimo. Estava ótima, só os 90, então. Então não tem nada a ver. Nada a ver. Mito. Olha, vamos ver mais um? A menopausa pode aumentar o risco do infarto. Infelizmente é verdade, tá? Então, quando a gente pensa em menopausa, os sintomas que são desconfortáveis, esses fogachos, mal-estar, isso não é o principal da gente tratar. A verdade é que o estrógeno baixo, ele produz a perda de cálcio no osso, aumentando a osteoporose, aumenta a dislipidemia, colesterol ruim, o que pode aumentar, então, no caso, o infarto e o derrame. Então, toda mulher na menopausa tem que tomar cuidado, porque os eventos cardiovasculares aparecem. Então, quem já tem colesterol alto, Kátia, aí que tem que se cuidar mais ainda. Ah, isso é verdade, porque ele pode disparar nessa fase, não pode? Pode. E aí, tem outra coisa. A gente, como não produz estrógeno, vai produzir andrógeno, que aumenta a cintura abdominal. Toda mulher na menopausa vai aumentar aqui. E a gente sabe que essa gordura visceral é a que vai dar também o risco de infarto, gordura de fígado, infarto, colesterol e diabetes. Então, tem todos os fatores envolvidos. Menopausa é igual risco cardiovascular. Vamos ver mais um? Peles, unhas e cabelo não sofrem modificações durante este período. Mito, sofre muito. E por que sofre? Quer dizer, qual a ação do hormônio feminino, tanto na pele, na unha e no cabelo dessa mulher? Olha que coisa engraçada.
Por exemplo, queda de cabelo, que é muito comum e toda mulher reclama de queda de cabelo. Nós temos 5 fatores principais. A parte de vitaminas, que entra cálcio, vitamina D, biotina, colágeno. Tem a parte do dermatologista, que é couro cabeludo, produtos químicos. Tem a parte que é o fator genéticos, que são, doenças autoimunes, lúpus, que é bem agressivo. Tem a parte androgenética, que essa não tem muito o que fazer, o homem principalmente, a mulher que tem aquela testa. E a parte hormonal. Dos hormônios, Kátia, cortisol, hormônio do estresse, faz cair muito o cabelo. O hipo ou hipertiroidismo e a testosterona alta cai o cabelo. O que acontece na menopausa? Você tem estrógeno alto antes e testosterona baixa. Depois? Você cai o estrógeno, a testo fica alta. Testo alta dá queda de cabelo na mulher. Então a mulher também tem que ficar atenta como um sinal de menopausa, né? Pele, unhas e cabelos que estão diferentes do que eram, né? E o tratamento de queda de cabelo na menopausa não é vitamina necessariamente. Assim não, porque não falta vitamina. Você tem que bloquear a testosterona periférica, que chama-se de hidrotesto. Então é totalmente diferente. E aí um médico, gente, que vai ter que analisar teu caso e indicar o que tem que ser feito, né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A menopausa causa diminuição da libido. Verdade. É verdade, né? É o estrógeno que faz ter a vontade sexual, a lubrificação vaginal. Então, o que acontece? Quando você tem essa alteração, primeiro que você tem muito inchaço nas mamas, pode ter a displasia, pode perder muito libido à vontade e o mais importante, você pode ter dispareunia. O que é? Tem dores na penetração, você pode ter rachaduras, pode ter atrofia da vulva. Então, assim, quando a gente está na menopausa e tem esses sintomas sexuais, tem que ser tratado. Muita mulher, às vezes, tem medo, né? Porque o risco de câncer de mama, a história familiar, mas a gente tem hormônios para serem tratados. A parte de estrógeno é o que pode levar ao câncer. A gente tem testosterona, tem as coisas que são as bioidênticas, os gels, que a gente pode o quê? Beneficiar a libido, aumentar o prazer da mulher, aumentar a lubrificação sem nenhum risco de mama, de câncer de mama. E não são todas as mulheres que fazem reposição hormonal e que terão problemas como câncer de mama, né? Isso é a minoria, né? É a minoria, né? Quando você tem um nódulo e quando você tem história de câncer na família, de parentes de primeiro grau, aí sim você tem que investigar e você não usa alguns tipos de hormônios. Mas existem coisas até fitoterápicas ou coisas que a gente usa para aumentar a lubrificação. Eu tenho meninas novas que não estão na menopausa e têm perda de libido. E a gente dá remédio para aumentar a libido. Estresse, obesidade, mas geralmente é o estresse que bloqueia bastante o libido. Cansaço, tireoide também altera a libido. Então a gente pode usar outro mecanismo de ação. Vamos ver mais um? O tratamento da menopausa com hormônios faz a mulher engordar. Acho que essa pergunta é a mais... É a pegadinha. É a pegadinha, que todo mundo quer saber. Você acha que é verdade ou mentira? Eu acho que é mentira, porque se a gente entra na menopausa e acumula aquela gordura, a reposição hormonal faz a gordura diminuir, não é? Exatamente. É. Então é mito isso daqui. O que acontece? Todo mundo acha que o estrógeno, que a gente sabe, anticoncepcional ou reposição hormonal, ele vai inchar e vai engordar. Realmente isso pode acontecer um pouco, mas na menopausa é a menopausa que engorda. Então é a alteração hormonal que vai aumentar a cintura abdominal, que vai fazer você reter mais líquido, que vai fazer... O metabolismo cai muito, Kátia. Então, nessa fase é que a mulher tem que se cuidar muito. Remédio para acelerar metabolismo ou alimentos que façam isso. Atividade física muito importante. Aumentar colágeno na dieta. Aumentar a quantidade de proteína, porque o que acontece? Aumenta a gordura e perde massa muscular. Sim, então fica braço e perninha fininha e pança, né? É, fica feio. Então a gente tem remédios para tirar a gordura localizada. Aliás, lançaram agora 29, a Anvisa lançou um novo remédio para obesidade aqui no Brasil. Ah, lançou? Acabou de chegar. Ah, que bom. E então, o que ele vem diferente? Vai ajudar também nessa perda de gordura abdominal? Porque além de emagrecer, ele diminui a resistência insulínica. Então, a gente pode tratar de outras formas também. Então, converse com o seu endocrinologista, tá? Tem muita pergunta. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Então, vamos rapidinho para elas, para a gente responder o número maior, ó. A Laura pergunta se existe alguma forma de retardar a menopausa. Então, bem poderia ser que a gente ia ter menopausa. Né? Na verdade, não tem como retardar. Isso é um fator genético, tá? E a gente tem a informação da hipófise que manda a função do ovário. A gente sabe que se você pode usar anticoncepcional, você pode retardar o sangramento. Mas a gente sabe que a função hipofisária, ela é que manda, é um eixo genético. Então, não tem como a gente fazer isso. Infelizmente, se tiver que entrar na menopausa, vai entrar. O que a gente pode fazer é através
obviamente, da indicação do médico, uma reposição hormonal, e são várias as formas, para a gente evitar aqueles efeitos negativos na saúde e na vida da gente, né? E tem que tomar cuidado, Kátia, porque está acontecendo muito agora a menopausa precoce, antes dos 45 anos de idade. Puxa, e como a mulher, hoje em dia, entrou no mercado de trabalho, ela quer ter a família depois que concretizou, né, o teu dinheiro, a gente tem mulheres que querem engravidar com uns 40, 42 anos, que é possível. Mas existem exames para a gente ver função ovariana, fertilidade. Então, antes de você tentar, é bom a gente ver se não está numa menopausa precoce e dá para usar algumas coisas para você retardar um pouquinho isso. Mas tem exame que mostra em que nível que a gente está do climatério, se está chegando no climatério, se não está? Tem como? Tem, no né? sangue tem FSH-LH. Isso. Então, mulher ovulando é de 5 a 25. Passou do 40, entrou na menopausa. Então, a gente tem como critério o exame de sangue. Por quê? Não tem mulher que fez esterectomia, tirou? Sim, é verdade. E como é que você vai saber? Ela não vai sangrar mais. E pelo exame de sangue eles têm certeza. A gente consegue saber. E aí, gente, deixa de ser no achismo ou esperando um sintoma aparecer. Por isso que é legal, no check-up anual, a gente pedir esses exames também, né? É importante, porque às vezes acontece antes do tempo. E você já vai ver que esses sintomas são da menopausa e consegue se tratar antes. Verdade. Vamos ver mais um beijinho, viu, Laura? Mais uma dúvida da Valéria. Retirei o útero há 4 anos e estou na menopausa. Me disseram que por causa disso preciso fazer uma reposição hormonal. É verdade? Então, Valéria, tem que saber se você tirou só o útero ou tirou o útero e o ovário, tá? Quando a gente só tira a casinha, você não entra na menopausa. Porque o ovário continua ali Produzindo os hormônios. Então, quando você fez uma esterectomia total, aí você entra na menopausa mesmo. O precoce entrou antes do tempo. E aí, nesses casos, se tiver sintomas e se você tiver indicação de fazer a reposição hormonal, está totalmente indicado. Tá? Quem é o médico mais indicado para sugerir qual a melhor reposição hormonal? O ginecologista ou o endócrino? Os dois trabalham juntos. Porque às vezes a pessoa só vai no ginecologista ou segue com o endócrino, falo. Legal, um trabalho multidisciplinar, né? E a gente sempre está se ligando, está conversando e discutindo o caso. É que o ginecologista, ele vai mais na área de menstruação, de reposição do estrógeno. Eu, quando vem comigo, além disso, eu gosto de tirar a gordura da barriga, eu mexo com o cabelo, eu quero acelerar o metabolismo, aí eu acabo vendo um pouquinho mais outras coisas. Mas essa parte, eu também não consigo trabalhar sozinha. Eu tenho que ter um laudo do ginecologista me permitindo, através da mamografia, do ultrassom, que eu possa fazer isso. Então, é um trabalho em conjunto e é bem legal. Então, Valéria, busque conversar com o teu médico, tá? Com o seu ginecologista, com o seu endócrino, para saber o que você deve fazer, o que é melhor para você. Vamos ver mais uma? Larissa, iniciei o tratamento de reposição hormonal há 5 meses, pois sofria muito com os sintomas da menopausa. Além disso, tenho histórico familiar de osteoporose. Precisarei fazer reposição hormonal o resto da vida? Não necessariamente, tá? Então, a gente sabe que o estrógeno dado, ele vai fixar mais o cálcio no osso. Mas a gente não faz reposição hormonal por muito tempo, tem um tempo limítrofe. E a reposição do cálcio da parte de osteoporose é feita com cálcio, com vitamina D e com os alendronatos da vida. Então, tem mulher que não pode usar o hormônio. Então, a gente vai tratar o cálcio de uma forma, vai tratar a dislipidemia de outra e os sintomas de metabolismo baixo de outra. Quem consegue só usar o estrógeno, você já vai estar se beneficiando de cuidar tudo de uma vez só. Mas não necessariamente você vai fazer isso para o resto da vida. Agora, você falou que tem que fazer por um tempo. Quanto é esse tempo? Vai depender de sintomas da mulher, de exames e do risco dessa pessoa também. Quer dizer, se ela não tem casos de câncer de mama na família antes dos 55 anos, 60 anos, é isso, né? Aí ela pode fazer por um tempo maior. Sim, e você vai avaliando. Se, por exemplo, está fazendo, aparecer um nódulo, você para o tratamento, né? Mas geralmente não é isso que acontece. E a mulher, o que acontece? Esses sintomas de fogacho, de mal-estar, daquele calor, isso vai passando, mesmo sem o tratamento hormonal. Ah, mesmo sem? É. Então essas coisas vão desaparecer com o tempo. Mas depois de quantos anos? Ah, tem mulher que demora 3, 5 anos, tem mulher que é rápido, 1, 2 anos. Então essa variabilidade existe. Então a gente vai tratar mais enquanto tem os sintomas. E aí a gente depois vai tratando as outras coisas separadamente, no caso a osteoporose. Como a Larissa tem que fazer também, né, Larissa? Um beijo pra você. Vamos ver mais uma? Regiane, é verdade que faz bem consumir grão de bico na menopausa? Que estranho, né? Nunca ouvi falar de grão de bico, faz? Faz, sabe por quê? Não. Porque tudo que é fitoesterógeno, que aumenta o estrógeno de forma natural, pode melhorar. Mas isso não faz a soja? Igual soja, igual amora, o grão de bico também tem um pouco. Ah, eu não sabia disso, não. Essa foi pegadinha pra mim, né? Porque você sabe, Kátia, eu não sei nada do que pergunta aqui. Vem nada bem direto. Sabe, direto.
Mas não sabia que o grão de bico tinha esse poder. Ele tem um pouquinho. Tanto é que menina, quando tá entrando na menopausa, a minha primeira menstruação, puberdade, a gente evita de usar, né? Soja, a gente evita de usar o grão de bico por causa disso. Esses alimentos têm um pouquinho, sim, de estrógeno. Então pode consumir grão de bico, mas não em tanta quantidade, porque ele também é calórico, né? Tudo que é grãozinho assim é calórico. Vou comer grão de bico todo dia. Porque aí faz assim, melhor uma coisa. Eu vou fazer hummus, então. É grão de bico com tahine. Nossa. Não vai dar certo, gente. Um beijo, Regiane. Boa pergunta sua, viu? Maiara, comecei a menstruar com 9 anos. Nossa, que cedo, né? E hoje tenho 39. Nessa idade, uma gravidez seria prejudicial para mim ou para o bebê? Quais são os riscos? Então, isso vai depender muito, Maiara, de como está a tua fertilidade, tá? Então, a gente tem exames antimilerianos, esse FSH, para ver a fertilidade da pessoa. Hoje em dia, a gente sabe, depois que passa dos 35 anos de idade, esses óvulos que a gente produz não são tão bonitinhos. Só que o mundo está muito diferente. Sim, então, a gente pode ver se esse óvulo está fértil, se ele tem algum problema, se tem alguma transcrição. Então, tem possibilidade hoje de você saber e não se arriscar muito. Então, antigamente era mais complicado a gente engravidar com essa idade. Hoje em dia, a gente tem maior segurança e consegue sim. Olha a Antônia Fontinelli. Sim. Ela tá com quanto? 42, se eu não me engano? Não sei, Acho que é 42 anos. E ela não fez inseminação in vitro nem nada disso. Ela engravidou pelo método natural, normal. Eu tenho vários pacientes com 43, 42 que conseguem engravidar. Aliás, não estavam nem esperando. Então, esse é o problema para quem não quer. E aí eu tenho uma tese. Quando você não quer, você engravida mais rápido. Não é verdade? Eu acho, sabe, porque a ansiedade atrapalha. A mulher que muitas vezes eu vejo pela minha irmã, a mais nova teve o Gustavinho 1 ano e meio atrás, mas ela ficou um tempão vendo o que era. Eu acho que a ansiedade meio que bloqueia. Tem muita mulher que adota uma criança e depois engravida, né? E não é, por exemplo, você tá achando que tá grávida e não quer tá. Aí aquela ansiedade nervosa, aí que não vem mesmo a menstruação. Pois é, então né? acontece. Verdade. Um beijo, Maiara. Depois conta pra gente se você teve bebê, se você engravidou tudo certinho. Vamos ver mais uma. Leila Medeiros. Depois que entrei na menopausa, tenho com frequência cistite de repetição. Isso é normal? É verdade, é normal mesmo, tá? O estrógeno, ele faz esse levantamento do colágeno. A flacidez da bexiga, ela é pior na menopausa, tanto é que a bexiga cai, não é? É verdade, é verdade. Mulheres que têm parto normal, mais comum ainda. É verdade. Então o estrógeno, ele é tipo um colágeno. Ele fica flácido, exatamente, né? Cai. E aí essa complacência vesical, ela tem maior incidência de você ter cistite, de você ter inflamações, de você ter número de infecções urinárias aumentadas. Fora que o pH da vagina, ele altera também na menopausa. Então, como fica com maior acidez, com menos colágeno, com atrofia da vulva, você tem maior incidência não só de cistite, de infecções urinárias e de candidíase e aqueles corrimentos que acontecem. Então, conversa com o médico também, né? E tem tratamento, é super simples o tratamento, nada demais. Um beijo, Leila. Vamos para a última, Nilde. Tenho 65 anos, sou esterectomizada e faço reposição de hormônios desde os 53. Já tentei parar, mas fico completamente descontrolada, desanimada. Terei que fazer a reposição para sempre? Então, a Nilde, você parece que sente muito a questão de perda de libido, de mal-estar, de insônia, irritabilidade, depressão, que são características da menopausa. Então, se você não tiver contraindicação de estar usando esse hormônio, pode usar, tá? É só estar avaliando a mama, ultrassom transvaginal, os exames ginecológicos e os hormônios. Porém, a gente pode tratar essa questão de ansiedade, de insônia, de mau humor com outros remédios, que aumentam serotonina, que aumentam o receptor tricíclico. Então, vale a pena a gente realmente reavaliar, às vezes trocar por outra medicação, que às vezes até é mais eficaz. Porque, Kátia, às vezes você está com o mesmo remédio tanto tempo. Então, desde os 53 anos, se for o mesmo, já mudou a medicina. De 3 em 3 anos já muda tanta coisa, né? E é importante, às vezes, por mais que você esteja bem, se readaptar a uma coisa nova que aconteceu, um método diferente. E se não der certo, volta para trás, não tem mal nenhum, né? Verdade. Então, acho que vale a pena você reavaliar e tentar alguma coisa moderna, diferente do que você está usando. Conversa com o seu endócrino, com o seu ginecologista e faz essa pontuação que a doutora Maitê falou, né? É importante. Sim. Olha, vou passar para vocês o site da doutora Maitê. Lá tem muitas matérias para a gente ler e entender direitinho. Não é com Medicase, não, é para a gente entender. E que ajuda bastante a gente, até para quê? Para quando a gente chegar na frente do médico, saber o que perguntar.
Senão você fica tão em dúvida que chega na hora você nem sabe questionar nada. Então entra lá e dá uma lidinha, é o www.doutoramaiteendócrino. Lembrar que Maite é M-A-I-T-H-E, tá? maiteendocrino.com.br. Tenho certeza que você vai adorar. Obrigada, viu? Tchau. Boa semana pra você. Obrigada. Gata Magé.